7 horas 18 minutos, 26 graus. Uma notícia de frente está de volta e eu quero falar do saque emergencial, do auxílio emergencial. Começa hoje, viu, gente? Só lembrando que o pessoal que não tinha conta, foi criada uma conta digital, ou seja, a conta chamada pela Caixa de Conta Social. E hoje as pessoas vão poder sacar, porque até então elas só podiam transferir ou pagar contas com essa conta digital. Olha, a liberação dos saques em dinheiro do auxílio emergencial começam hoje para os trabalhadores nascidos entre janeiro e março que receberam depósito na conta poupança social digital, que é essa que eu acabei de explicar. Dia 27 de abril, hoje, nascidos em janeiro e fevereiro com a poupança digital. 28 de abril, nascidos março, abril, que tem aí a poupança digital. 29, nascidos em maio e junho. 30 nascidos em julho e agosto, 4 de maio nascidos em setembro e outubro e 5 de maio nascidos em novembro e dezembro. Se a possibilidade de sacar até essa semana, esses beneficiários tinham a limitação aí de apenas pagar ou transferir. A Caixa informa que a conta poupança social, que restringe saques ao calendário abaixo, foi aberta para os que não indicaram dados bancários, viu, gente? Os saques serão realizados em lotéricas e caixas automáticos e não requerem aí o uso de cartão físico. Serão fornecido um código de acesso para o saque, informa a Caixa. Você tem que baixar o aplicativo Caixa Tem, C-A-I-X-A Tem, T-E-M, que aí você recebe esse código para o saque. Então, isso deve aumentar muito mais o fluxo de gente. Tem a reabertura de parte do comércio, tem esse saque agora, muita gente indo lá para os bancos da Caixa Econômica e para as lotéricas, e por isso a gente volta agora com o Bruno Pinheiro, que vai falar aí sobre o comércio. Bruno, eu acabei de falar desse saque aí da Caixa, então a gente tem aí expectativa de aumento de aglomeração nas lotéricas, nos bancos e também a abertura do comércio. Mas tem outro problema que você já contou pra gente, que é do transporte coletivo. Exatamente, Nayara, mais uma vez muito bom dia e bom dia a você que chega agora na Record TV. Sobre esse saque de R$600, ele vai movimentar não só as agências, as casas lotéricas, mas acontece o quê? A pessoa com esse valor, ela vem no centro na tentativa de acabar quitando algumas dívidas que ficaram em atraso pelo motivo de que o comércio estava realmente fechado. Alguns atendimentos aconteceram via internet, via WhatsApp, via 0800, mas muita gente ainda não usa esse aplicativo. E aí, esse saldo será acabar sendo atualizado hoje, a partir de hoje, com o comércio aberto. Nesta principal avenida do comércio, nós percebemos que há alguns estabelecimentos voltando ao normal e lá na frente, ó, abre já uma loja, volta a funcionar. Uma imagem otimista é que chega alguns itens, olha só, tem estoque sendo reabastecido, chegando várias mercadorias lá na parte de baixo, uma loja de eletrodoméstico também voltando ao funcionamento normal. Então isso nós já conseguimos ver dias melhores na capital e que essa de forma nacional seja a nossa real imagem, né? Como nós estávamos acostumados a ver. Então já começa a chegar mais mercadorias, é sinal de que as lojas vão voltar a atender normalmente essa área comercial, onde reúne várias lojas também, olha só, já está aberto. Isso significa, Nayara, de que a área comercial será movimentada e o fluxo de pessoas também vai começar a aumentar. Mas acreditamos que é cedo ainda, então por volta de 10 da manhã, conforme o decreto municipal, que vai ter esse retorno, né? Claro que existem várias recomendações sobre lá dentro do estabelecimento manter o uso de máscaras, uso de álcool em gel e também o número de pessoas será reduzido. Olha só, o estoque começa a ser reabastecido, vários comerciantes já com essa expectativa de que as vendas vão retornar. Na última quinta-feira, em uma entrevista ao vivo aqui mesmo na Record TV, a gente chegou a falar com um superintendente da CDL de Cuiabá, que ele estava informando, Nayara, Lúcio e amigos que acompanham a TV Record, de que agora com essa volta, o que vai acontecer? Vai haver muitas liquidações e com essas liquidações é que vai haver aglomerações de pessoas. Então é importante, mesmo se você estiver assistindo, se tiver alguma oferta, é importante você respeitar, ou quando vier as compras, esse espaço físico de 1,5 metro, porque vai haver muita liquidação, muitas promoções com a volta do comércio
tanto os funcionários, tanto os clientes. É importante ficar de olho nessa educação, agora vamos assim dizer, que seria uma educação de ir às compras. Já sabemos que temos que ter essa educação financeira, agora a educação de ficar na fila e de vir às compras. Realmente uma nova medida, isso para salvar a humanidade, né, Nayara? Isso mesmo, Bruno. Ótima orientação, viu? Fica então aí essas dicas para todos que vão retornar às atividades hoje. Vamos então para o destaque de Lúcio Sorge. Lúcio, a gente está esperando você dançar lá, viu? A gente não esqueceu disso não, mas sim, vai, segue. E você cantar. Meu destaque de hoje é para dizer o seguinte, que a imprensa nacional, utilizando informações aí do extinto SNI, o Serviço Nacional de Informações, a imprensa nacional está divulgando aí denúncias gravíssimas contra a família Campos, aqui em Mato Grosso, tanto em relação ao atual senador Jaime Campos, como em relação ao ex-governador Júlio Campos. E aí, corrupção, fraude eleitoral, assassinato. São algumas das acusações feitas durante o regime militar contra, detalhe aqui, contra o presidente da atual Comissão de Ética lá do Senado, Jaime Campos. Os relatos das investigações estão em documentos arquivados pelo Serviço Nacional de Informações, órgão de espionagem dos militares. O extinto SNI, o Serviço Nacional de Informações, se transformou na ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, que está aí no foco dessa crise de Bolsonaro na saída lá do ministro Sérgio Moro. Destaque do Antero, mas dizer só o seguinte aqui, odiado por Lula, rifado por Bolsonaro, Moro é uma reserva moral do país. Gostem ou não gostem. Bom, continuando aqui, voltando para o meu destaque, apesar dos relatórios produzidos lá pelo SNI, das cartas, dos dossiês e outros documentos, Jaime e a família dele nunca foram formalmente acusados. Os Campos são o clã político mais poderoso de Mato Grosso e grande parte desse poder foi conquistado nos anos 80, quando dominavam o PDS, principal herdeiro da Arena, legenda de apoio à ditadura. E aí, lembrando lá que Jaime Campos, presidente da Comissão de Ética, ele vai decidir se aceita ou não a denúncia lá do senador da rachadinha, ou melhor, do senador Flávio Bolsonaro, acusado de ter implantado um esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual. E aí, e o seguinte, Jaime Campos também disse no final de semana, quando no episódio aí da saída de Sérgio Moro, falou, olha, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro talvez precisasse de fazer um teste de sanidade mental. Aí o seguinte, o levantamento dessas denúncias é do Serviço Nacional de Informações, do extinto Serviço Nacional de Informações. Agora é o seguinte, isso daqui surgiu um dia depois dele ter falado do teste de sanidade, mas as denúncias são muito graves, reveladas aí pela imprensa nacional. E aí eles resumem aqui dizendo o seguinte, no comando do governo de Mato Grosso, naquela época, estava o irmão de Jaime, Júlio Campos. O documento, que foi classificado como confidencial na época, estava depositado no Arquivo Nacional, onde permanece até hoje. Segundo o relatório, a família Campos participava direta e indiretamente do quadro societário de pelo menos 8 empresas que venceram licitações do governo do Estado e que já no primeiro ano das gestões de Júlio e Jaime elevaram o seu capital social. Júlio no governo e Jaime lá na prefeitura de Várzea Grande. Cita ainda que Jaime era sócio direto de pelo menos 2 dessas empresas, não é? E aí é o seguinte, aí tem aquela história do assassinato do Celso Quintela, não é? E aí
Parte desse relatório revela que uma investigação preliminar feita pela agência regional do SNI em Cuiabá indicou a possibilidade da existência de um esquema de cobrança de propina envolvendo empreiteiras que tinham negócio com o governo comandado por Júlio Campos. Isso aqui é tudo lá do SNI, do extinto SNI, né? E aí, nesse relatório aí, o pagamento das empresas só era viabilizado se o credor aceitasse retornar às mãos de Júlio 10% do que o Estado lhe devia. O motivo alegado para a ação corrupta seria o de criar um fundo para financiar a sua campanha ao Senado Federal, diz o documento da investigação. Então, essas aí, em resumo, são denúncias aí que foram publicadas pela imprensa nacional, utilizando informações aí do extinto SNI, o Serviço Nacional de Informações, que hoje é a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Só um detalhe, a ABIN divulga isso enquanto era o responsável pela ABIN, o senhor Alexandre Ramagem, que vai agora para a chefia da Polícia Federal. Indicado por Carlos Bolsonaro. Por Carlos que seria Bolsonaro, irmão do Flávio. Não, Carlos Bolsonaro, que seria, segundo o que se comenta as denúncias, o maestro do gabinete do ódio. É isso? Exatamente. É isso, né? É isso. Vamos ver se o Jaime vai pipocar, né? Porque o Jaime tem que aceitar a denúncia. O Jaime tem que aceitar a denúncia. Vai ficar muito mal para o Jaime Campos ele pipocar e mandar arquivar a denúncia contra o Flávio Bolsonaro. Não é pipocar, né, Antero? Se ele afinar, né? Se ele afinar, se ele correr, de alma de papoeira, correr. Isso. Olha, a gente tem que correr para o intervalo agora. Na volta a gente vai com a repercussão aí de todo esse cenário político, a gente continua falando disso. Então a gente já volta com a notícia de frente.